Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal do Gato Místico. Hoje vou falar um pouco sobre o alfabeto das bruxas, um alfabeto bastante conhecido, muito encontrado em diferentes livros que falam sobre Wicca e bruxaria, mas que nunca é muito explicado em detalhes, tanto sobre sua origem quanto os seus possíveis usos. Bom, uma das coisas mais interessantes quando a gente fala de magia na parte estética, algo que as pessoas gostam muito de compartilhar relacionado à magia, é aqueles manuscritos antigos, né? Aquelas imagens compostas de símbolos e grafias um pouco incomuns. Não só a escrita em latim, mas os alfabetos diferenciados, onde as letras são apresentadas com um formato diferente do que nós usamos no nosso dia a dia. As pessoas gostam, acham interessante, porque é óbvio, algo que foge do comum, que não é o habitual, que nós não usamos no nosso dia a dia. Isso dá um ar misterioso, um ar diferente e um ar encantador para esses manuscritos e ilustrações compostos de figuras de símbolos fora do nosso cotidiano. E bem, esses alfabetos eles não têm só a particularidade de ser algo diferente, de ser algo que foge do comum e que pode compor uma ilustração, dando a ela um ar mais místico, mais misterioso. O objetivo dos alfabetos mágicos, em síntese, é sim ser algo misterioso, é ser algo inacessível para a maioria. Muita gente fala da importância de usar uma linguagem diferente na hora dos rituais. Muitos livros apresentam inclusive as suas fórmulas mágicas escritas em outros idiomas, mas o ideal não é que a gente faça leituras de rituais, de invocações, de encantamentos, sem entender o que estamos falando. É extremamente importante que a gente saiba o que está falando. E não somente que a gente tenha lido uma tradução, mas que enquanto a gente fale, enquanto estamos falando, a gente tenha noção do significado de palavra por palavra. Que a gente tenha conscientemente, né, o entendimento do que estamos falando. É aquela coisa dos cursinhos de inglês que eles falam que a gente precisa pensar em inglês. A mesma coisa se dá com os nossos rituais. Enquanto nós estamos falando, a gente precisa saber de fato o que estamos falando e não apenas uma tradução crua do significado geral do encantamento ou da invocação. O objetivo, quando você vai usar um alfabeto mágico, é que ele não fique acessível para a maioria das pessoas, mas que você, conhecendo aquele alfabeto, possa ler e possa entender o que está escrito e o que deveria ser falado caso seja algo parte de um ritual, para uma invocação, para um encantamento que se converta da palavra escrita para a palavra falada. Então nós temos uma quantidade considerável de alfabetos mágicos, porém o mais famoso, o mais conhecido entre os pagãos é o alfabeto das bruxas por seu nome, embora ele tenha outros nomes, como, por exemplo, o alfabeto tebano. Não existe uma origem precisa da criação do alfabeto das bruxas, mas ele é um alfabeto bem antigo, tem um histórico de praticantes de magia que fizeram uso desse alfabeto e chegou até os dias de hoje com uma certa popularidade, embora não seja usual a gente repassar esse tipo de informação. Olha, na hora de escrever as suas intenções, use um alfabeto não somente pelo mistério, né, para ficar oculto aos olhos de qualquer curioso, mas também porque te ajuda a entrar em uma egrégora diferente. Caso vocês tenham interesse em fazer uso do alfabeto das bruxas para suas práticas mágicas, primeiramente treinem o entendimento daqueles símbolos, entendam o que cada símbolo significa, correspondente a uma letra do nosso alfabeto, para que quando você escreva de maneira fluida e para que quando você for ler também seja algo fluido. É extremamente útil para suas práticas mágicas. Pode ser usado para escrever totalmente um encantamento. Pode ser usado para ocultar as suas intenções caso você faça uso de um grimório e não queira que algum curioso na sua casa leia as suas coisas particulares. Inscrição em velas, inscrições de papeizinhos que você vai inserir depois dentro de garrafinhas ou de amuletos, para criar seus próprios talismãs, entre outros usos. Alfabeto mágico é algo bem interessante e que pode agregar bastante para suas práticas mágicas. Outra parte também interessante do trabalho com o alfabeto mágico é que, assim como você deve entender o que está falando e o que está lendo, quando você lê ou fala um idioma que é fora do que você usa no dia a dia, e caso você use constantemente um outro idioma para fazer os seus rituais, ele ajuda, esse comportamento te ajuda
a entrar na egrégora. Você tem um gatilho mental que diz, não, olha, a partir desse momento eu estou usando este idioma. Toda a composição do ritual, a preparação do seu corpo, do seu ambiente, dos instrumentos, dos elementos que vão compor um ritual, tudo isso é muito importante no processo do trabalho mágico. Não é só o encantamento dos objetos, mas o teu próprio encantamento, você se encantar, você entrar em sintonia com a sua intenção. Então você pode fazer uso de um outro idioma ou simplesmente fazer uso do teu idioma do dia a dia e aplicá-lo através do alfabeto das bruxas para escrever, inscrever em velas, marcar velas com a sua intenção ou escrever totalmente o encantamento. Isso também é um gatilho bem legal que você pode utilizar nas suas práticas mágicas e que é bem mais acessível do que precisar aprender outro idioma. Muitas pessoas gostam, os estudiosos que conseguem se dedicar muito mais, fazer uso de latim ou esperanto também. Eu já ouvi comentários de muitos bruxos que aprendem o esperanto, que é um pouquinho mais fácil do que o latim, para fazer uso desse idioma nas práticas mágicas, para sair do uso do teu idioma que você fala no dia a dia, entrar numa sintonia especial, né? Um momento especial. Então, dica para você trabalhar com o alfabeto das bruxas: treine a sua caligrafia. Pegue o alfabeto das bruxas, pegue uns papéis, pegue um caderninho velho, pega uma caneta e vai treinando. Falando a tua língua mesmo, falando o próprio português através do alfabeto das bruxas. Você fazer uso desse alfabeto nas suas práticas mágicas vai te ajudar a sintonizar melhor, vai proteger os seus feitiços de algum olhar curioso. Vamos supor que você queira inscrever numa vela ou deixar até mesmo um talismã exposto. O primeiro curioso que passar não vai entender qual é a sua intenção, se está escrito amor ou prosperidade ou qualquer outra coisa. Fica uma coisa mais preservada, mais protegida de más intenções, de curiosos, de inveja e outras coisas que é bem comum da magia, né? Aquela coisa que a gente pede muito que se tenha cuidado, né? A descrença dos outros atrapalha muito as nossas intenções. Em especial aquelas magias que ficam expostas, tipo amuletos de proteção que você eventualmente coloca na sua casa. Passa aquela pessoa que não acredita, que não gosta, que é de outra religião e fica desmerecendo, fica mandando uma energia negativa contrária àquilo que você deseja, e isso não é o ideal. Ter inscrições em amuletos com símbolos, né, com letras que qualquer um não vai entender, já é uma barreira a mais para evitar esse tipo de energia contrária que a gente não deseja, que não é o ideal para as nossas práticas mágicas. Parte destas informações e dessas dicas sobre o alfabeto das bruxas vocês encontram no lançamento da editora Pensamento, A Linguagem Oculta dos Símbolos e Alfabetos Mágicos. Histórias, origens, rituais, alfabeto das bruxas, Ogã, runas, sigilos e muito mais. Eu decidi falar um pouquinho especialmente sobre o alfabeto das bruxas, porque eu sei que muita gente tem curiosidade e eu já encontrei vários livros que simplesmente jogam ali aqueles alfabetos, né? Mostram, olha, você pode usar este alfabeto aqui. Mas não explica como e nem porquê, né? Não diz um objetivo e para as pessoas talvez não fique muito claro. Para que eu quero esse alfabeto? É só para escrever aleatoriamente? O que isso me traz de vantagens, além de uma dificuldade em escrever? Porque no início, é claro, como você não tem compreensão daquela linguagem, daquela escrita, você vai desenhar e não escrever com outras letras. Mas aqui neste livro temos uma explicação mais profunda, mais detalhada sobre o alfabeto das bruxas, entre outros símbolos bem importantes de práticas mágicas. Sempre sou honesta com vocês com relação ao tipo de conteúdo que eu trago, que eu apresento aqui nos livros, e posso com muita satisfação dizer para vocês que este não é um conteúdo para iniciantes. Eu não digo que se você é um iniciante você não vai entender absolutamente nada. A linguagem é bem clara e é bem direta, tá? Não tem rodeios, não tem floreios. Tem aqui 279 páginas, mas riquíssimo em conteúdo. Se você é uma pessoa que está começando as suas práticas mágicas, você não vai ficar totalmente perdido com esse conteúdo. Ele vai ser, sim, muito bom, bem aplicado nas suas práticas mágicas, como complemento de outros conteúdos, em especial se você já adquiriu algumas obras que trazem o beabá, o ABC da bruxaria. Mas para quem já tá mais adiantado nos seus estudos, que isso é uma reclamação até que já fizeram comigo algumas vezes, já me trouxeram essa reclamação de eu tô muito cansado
de obras de magia que trazem o ABC da bruxaria. Isso é chato, isso é repetitivo, né? E o que eu chamo de ABC da bruxaria? É as fases da lua, o que é magia, um pouquinho da história da bruxaria, os sabás, as cores das velas, os cristais, os tipos de incensos que podemos usar. Isso é um repertório, né, básico de introdução ao entendimento da magia ou das práticas de bruxaria e que muitos livros, uma quantidade bem considerável, vai apresentar e que vai variar, muitas vezes só vai variar a maneira como o autor se expressa. Em síntese do conteúdo, não vai ter muita variedade de um livro para o outro. E isso pode cansar as pessoas que fazem compras com uma certa regularidade, né, que adquirem suas obras para estudo. No caso do lançamento da editora Pensamento, vocês terão um conteúdo a mais. Felizmente tem uma abordagem muito rica sobre o uso de símbolos e de linguagens que podemos aproveitar nas nossas práticas mágicas. Eu falei só um pedacinho desse livro, muito pouco mesmo, tá? Eu apresentei, sei lá, umas 4 ou 5 linhas do livro, mas o que tem de conteúdo nesse livro é muito bom, no sentido principalmente para quem deseja fazer prática de magia estelar. Essa é uma dúvida que já me pediram para comentar no canal e que, honestamente, eu não tenho muito acesso a esse tipo de prática mágica. Eu até já cheguei a comentar com vocês em outra ocasião sobre fazer uso das constelações, em especial que você tem visível no céu noturno, quando você olha, sai na porta da sua casa e olha para o céu. O que você enxerga, o que for mais visível, você consegue trabalhar com a energia das estrelas. Não necessariamente você ter que conhecer quais são as constelações e a história delas. Não, tem métodos assim bem mais práticos de trabalhar com magia estelar. Alguns desses métodos são apresentados aqui nesse livro, além de algumas outras linguagens e símbolos que são bem comuns de práticas mágicas, com a vantagem de ter uma explicação muito boa, muito objetiva e muito clara das origens, quando possível, né, quando essas origens são conhecidas, e das suas aplicações. Sem rodeio, sem enrolação, com um aprofundamento do conteúdo que muitas vezes em vários livros é só simplesmente jogado, né? A gente só tem aquele conteúdo solto e sem uma orientação de como a gente poderia usar. Para quem já é mais experiente, né, já tem mais um repertório um pouquinho maior de livros ou de práticas, ter esses alfabetos por si só já é algo para se trabalhar. Mas, para quem tá começando nas práticas mágicas, pode ficar totalmente perdido. O que eu faço com o alfabeto das bruxas? É só para eu escrever aleatoriamente? Vou escrever uma carta com esse alfabeto? Vou usar no meu dia a dia? Vou transformar minha assinatura na minha identidade, no meu nome com o alfabeto das bruxas? Até poderia, mas eu sinceramente não recomendo. É preferível que você faça uso desse tipo de alfabeto em momentos específicos para suas práticas mágicas, para te ajudar a alinhar a tua intenção, né, com aquilo que você tá fazendo. O alfabeto pode te ajudar muito mais nesse sentido do que você querer colocar ele na sua assinatura, na sua carteira de identidade. Então, o básico que eu sempre apresento para vocês, um resumo do sumário. Parte 1, símbolos astrológicos, vai falar sobre raízes distantes, os planetas, constelações zodiacais. Parte 2, os elementos, a filosofia dos elementos, os elementos e o autoconhecimento, os elementos em ritual e magia. Parte 3, as 15 estrelas fixas, estrelas especiais, trabalhando com as 15 estrelas fixas. Parte 4, o Ogã, teorias da origem, inscrições e linguagens. Capítulo 10, o Ogã na magia. Capítulo 11, trabalhando com os 20 Ogãs originais. Capítulo 12, trabalhando com os Forfeda. Parte 5, as runas. O surgimento das runas. Runas para magia e orientação, trabalhando com o Futark mais velho e o Futark mais jovem. Trabalhando com runas próprias do Futark mais jovem e do anglo-saxônico. Parte 6, sigilos. Sigilos de quadrados mágicos, sigilos de palavras, método pictórico de Sper. Novos métodos e outros usos. Parte 7, o alfabeto das bruxas e outras escritas mágicas. E aí vai falar sobre o alfabeto das bruxas e outros 3 alfabetos mágicos. Por fim, fala sobre Paracelso, John Dee e alfabetos mágicos. Resumo, bibliografia, índice remissivo e contato com a autora, que é um detalhezinho ali no final. As referências do livro são maravilhosas, né, com relação às referências bibliográficas. Recomendo, é que eu tenho esse costume e eu acabo passando para as pessoas o que eu acho legal. E eu acho bem interessante que você aproveite essas referências para seus estudos complementares, sempre, em todas as obras, não somente nesta,
Mas assim, em especial, tem umas referências muito boas, então aproveitem. E no mais gerais, eu só tenho um pequeno detalhe. Como sempre, eu sou honesta com vocês, que eu pessoalmente, não é que eu não curti, mas eu gostaria muito que tivesse. Eu gostaria muito que tivesse mais ilustrações nesse livro. Eu gostaria muito que na parte, por exemplo, das estrelas ali, das constelações, estivessem ilustradas, nem que fosse um rabisquinho, mostrando o formato das constelações e tudo mais. Justamente pelo livro não pecar na quantidade de recursos para aumentar o volume de páginas, ou coisas que... Eu não vou dizer que os livros, num geral, fazem isso, mas muitas obras compensam a falta de conteúdo de qualidade com recursos visuais. Precisa mostrar, representar visualmente o que em palavras não tá explicado, não tá detalhado. Nesse livro não vai ter o excesso de ilustrações de figuras, mas poderia ter um pouquinho mais. Ele é muito básico mesmo, ele é um livro para você ler. Ele não é um livro para você ver, ele não tá lotado de figuras para você ficar se distraindo. Mas no mais gerais, leitura recomendadíssima para quem quer estudar um pouco mais, aprofundar seus estudos de bruxaria ou ler uma coisa que fuja do que normalmente está sendo publicado, que são obras mais básicas, com o básico de práticas mágicas ou da bruxaria. E eu espero que vocês tenham gostado da minha dica de leitura. Nos vemos em breve, até a próxima!